Gratidão, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite e por estar aqui com vocês. 18 minutos, às vezes, parece ser pouco tempo para a gente falar da nossa história. Entretanto, eu sempre tenho o costume de dizer para as pessoas, se você tivesse só um minuto para você contar a sua história, como seria? E eu venho de uma família humilde, sou daqui da aldeia de Coroa Vermelha, onde começou o Brasil, chamado Descobrimento, onde Cabral pisou pela primeira vez. Meu pai é pajé, e antes ele já foi cacique, então sou de uma família de liderança. Estou aqui, diante de todas as formações que eu fiz, eu sou um cuidador de pessoas. É assim que eu gosto de aparecer. E eu quero começar compartilhando com vocês essa foto. Vocês conseguem ver aí? Sim, está disponível, cara. Tá de boa. Okay. Esta foi minha terceira casa. Nesta casa aí, para o tempo que eu nasci, era a mais luxuosa de todas as casas. A minha infância todinha foi nesse lugar. Uma casa toda feita de taipa. A nossa primeira foi feita de palhas desses mesmos coqueiros que vocês veem aí atrás. Depois a gente começou a colocar um pouco mais de palhas com cipós. E ter uma casa de madeira com um pouquinho da cobertura de plástico era um luxo. Então, eu tive o prazer de conviver nesse luxo, nesse lugar. Nessa casa aí, moravam eu, meu pai, meus irmãos, nós somos em 8, e mais sempre agregados e familiares que aí estavam. Nós crescemos, e mesmo depois que nós construímos uma casa maior, de alvenaria, como vocês podem ver lá atrás, foi muito difícil para a gente ainda derrubar essa casa. Até porque para a gente esse símbolo de casa é de aconchego. Entretanto, para aqueles que nos têm como inimigos, essa casa é a coisa mais fácil para poder matar o outro que um simples isqueiro, um fósforo poderia queimar. Eu vou retirar aqui, porque agora eu prefiro olhar, mesmo que seja para a tela, mas com a intenção de falar para ti. Eu venho desse povo em que a gente está há mais de 520 anos sendo massacrado. Entretanto, diante de tantas coisas que eu ouvi, de tantas mortes, se tivesse que calcular a quantidade de índios, indígenas, mortos desde o descobrimento até os dias atuais, daria em torno de quase 7.000 índios mortos por dia. Esse discurso de ódio não cabe mais nos dias atuais. E aí foi quando eu tive uma primeira situação, que foi quando eu quis estudar. E estudar, eu tinha que estudar numa escola que era ensino para branco. Nem gosto muito dessa palavra. E aí me fazia desacreditar de tudo que eu acreditava, das ervas medicinais. Até me fizeram acreditar que índio, ou indígena, só podia se comemorar no dia 19 de abril. E que eu estava no mesmo lugar onde o Curupira estava, como os ditos populares. E aí, nesse meio termo, eu fui sofrendo durante toda a minha vida, sem acreditar de que tinha talvez um futuro melhor. E, sinceramente, eu nem sabia que futuro eu queria. Nesse meio tempo, indo de escola em escola, estudando em escolas que não eram indígenas, encontrei vários outros parentes, que assim nós chamamos outros indígenas, do mesmo sangue, chamamos de parente, no mesmo sofrimento. E eu percorri chegando até Minas Gerais. Lá, em busca de ajudar a minha família, a minha comunidade, com um saber diferente, que ela dizia que a sua academia que ensinava, que tinha tudo, quem era doutor em alguma coisa, né, estudar para ser alguém, a história, me fez sofrer muito morando numa cidade extremamente violenta, ter várias e várias armas na minha cara em assaltos, que eu tive que trabalhar para outras pessoas. Trabalhei de maneira, diria que escravo, meses sem receber R$1.
e aí sem dizer para minha família o quanto eu estava sofrendo. Então, o lugar onde eu me divertia, jogava futebol com os poucos amigos que eu fiz, que todos eram bandidos, era um local onde os policiais desovavam os dejetos humanos da cidade. Era natural eu ir jogar futebol e ver 2, 3 corpos saindo de lá. Vindo embora para casa, eu sofri mais uma vez. Aquele que saiu para a cidade para buscar sucesso e voltou para sua comunidade sem nada. Mas a cidade, mesmo violenta, o que mais ela me ensinou, que a riqueza que eu tinha de mais valiosa estava dentro de casa, que foi o respeito, ética, integridade que minha família me ensinou. Diante de tantos roubos, de tantos assaltos que meus amigos lá que eu fiz faziam, eu não participei de nenhum. Eles bebiam, fumavam, e eu nunca trisquei nada desse na minha boca. E chegar aqui de saber, caramba, eu passei por tudo isso. Entrei no ensino médio e queria muito fazer faculdade, mas em vários momentos, para nós, não era certo. Fazer faculdade para índio? O que o índio vai fazer lá? O que você tem a aprender? E sofri diversas vezes com isso, vendo meu pai, que é pajé, reclamar que os médicos da cidade desesperançavam as pessoas, dizendo que nada eles poderiam fazer. Algumas pessoas tinham meses de vida, e com simples medicamentos e cuidados nossos, muitos deles estão vivos até hoje. E começou a me inquietar. Eu disse, são dois saberes impressionantes, eles precisam estar unidos. Mas um quer ser melhor do que o outro e não quer valorizá-lo. E aí eu comecei na outra luta, que é como é que eu vou encarar aquilo que sempre me excluiu e também dizer para o meu pai, para os meus familiares, que isso não é um monstro de 7 cabeças. E que se precisa alguém encarar e desbravar, eu serei um deles. E mais uma vez entrei para fazer um nível superior. Cada vez que eu estudava, cada vez que apontavam um dedo na minha cara, cada vez que diziam que não era o meu lugar, que aquilo ali não era o meu lugar, me doía no fundo da minha alma. Porque eu ia estudar, o pai da medicina era um filósofo. E quando eu estudava sobre eles, Freud e todos os outros, eu começava a falar, caramba, esses caras falam muito parecido com os meus grandes mestres lá da comunidade. Os meus mestres só não são conhecidos porque eles não escreveram. Eles não escreveram num papel para que todo mundo pudesse ler. Mas a inscrição deles estão tudo aqui na minha alma, na minha mente. Eu olho e eu vejo o que eles falavam, o que eles falam. E aí, eu comecei a dialogar com esse novo saber. E na medida que eu falava com essas pessoas, citando os meus grandes mestres, eles começavam a abrir os olhos e entender, caramba, por que a gente nunca acessou isso? Então eu apanhei muito na cidade e continuo apanhando, a ponto de me expulsarem de tentarem me expulsar de avião, tentarem dizer que não é o meu lugar. E eu tenho convidado as pessoas a tentarem entender que, na verdade, muitos daqueles que ocupam esse solo são convidados que não foram convidados para essa festa, mas que aqui estão. E nessa grande festa que é o Brasil, festa que uns se divertem, outros não, e uns fazem chacota, nós resistimos e existimos nesse ambiente. Estar aqui falando num ambiente desse com vocês é mais um ato de resistência, mas também de persistência. Estar falando a mesma língua com vocês é porque eu posso usar o tom da minha voz dessa forma para entregar uma coisa que talvez poucos tenham olhado. Então, falar da nossa história talvez não seja tão fácil assim, mas eu vou tentar de uma outra forma aqui. Que por poucas pessoas eu falei, que me irritou, me chateou muito no último dia 19 de abril. Eu escrevi um artigo que eu quero ler para vocês. 365 dias de índio.
O que o dia 19 de abril de 2020 foi para você? O que o dia 19 de abril é para o Brasil? 5 milhões era a quantidade e hoje 896 mil é a verdade. Eu fiz matemática. Os números para um matemático é poesia. Para mim, acadêmico indígena, é a mais triste melodia. Melodia ressignificada com o som da nossa voz, abafada, emudecida com o toque dos maracás, e revigorada com a força do canto, do encanto e do cantar. Existir e resistir um dia foi uma escolha, hoje é uma grande necessidade. Hoje, abraçados no seio familiar, para aqueles que as têm, o legítimo brasileiro reavalia seu palácio e pensa no teu reinado. É notório que o colonizador já saiu desse lugar. Entretanto, o Brasil não saiu do seu colonizador. Idolatra-o, exalta-o e, mais uma vez, encontra-se à deriva da dependência da hipocrisia real e ainda não vê que o maior castelo imperial é a essência do teu povo. Ah, se você, Brasil, conhecesse nossa Pindorama, nome dado a este chão antes dos portugueses, e pudesse enxergar com os nossos olhos a chama que arde em cada guerreiro, em cada guerreira. Ah, meu querido Brasil, se você soubesse o que um guerreiro faz aquilo que é necessário fazer, e você ensinaria de maneira direta e coerente quem foi Davi Yanomami, Raoni, Ailton Krenak, Célia Chacriabá, Daniel Manduruku, Tacumanco Icuro, Sônia Guajajara, Pajé Itambé, e tantos outros heróis e heroínas de carne e de osso. E hoje, estando nesse lugar, talvez dessa maneira, entenderia que só assim faria sentido cantar. Verás que um filho teu não foge à luta. E nem teme quem te adora a própria morte. Ajudaria a compreender que deve ter algo de errado se meu herói veste a armadura da chuteira. Querido Brasil, a cada dia 19 de abril, cantamos a saudade dos mortos, mas também celebramos a existência dos vivos. O nosso desejo é colocar-te no colo, linda criança, e ao redor de uma fogueira contar-lhe a sua verdadeira história, para que lhe saltem o brilho nos olhos e perceba a grandeza, que tua grandeza não está nos tesouros embarcados nos mares, e que somos, sim, gigantes pela própria natureza. Que nossos bosques ainda têm mais vidas, que nossa vida, no teu seio, há existência de amores. Descobrir, desdenhar, desenvolver, desqualificar, desacreditar, desconfiar são verbos, ações, palavras iniciadas com prefixo de negação, des. Ideias trazidas por inquilinos que não foram convidados. Descobriram-te, Pindorama. E ao tirar tua cobertura, deixaram-te a lama. Era para existir ordem, porém não vimos outra coisa senão a desordem. Ainda existe o progresso. Este rolo compressor é a prova cabal da mais fina herança cabralina dos cabrazinhos da colonização moderna. Nossos espíritos sentem falta do último e mais festivo Dia do Índio, comemorado em 19 de abril de 1500, 3 dias antes da famosa chegada. Nessa chegança, você comemora o Dia do Soldado e nos faz nos sentir imigrantes ainda dentro do útero de nossas mães, sem se dar conta que o maior e melhor exército deste solo atira diariamente flechas flamejantes de espiritualidade, amor e respeito ao que tanto você vende e quer comprar. Para você, fiel autêntico brasileiro, comedor de carne, que adora açaí, apreciador de milho, pipoca, tapioca, chocolate, entre outras especiarias, eu sou sobrinho, irmão, neto, filho e pai descendente desta nação. Somos o suprassumo da resistência e a diversidade da existência, porque Pindorama ainda vive em cada um de nós, inclusive em você. Essas são as minhas falas, um pouco das palavras, porque tudo que eu digo
não são exatamente minhas. Eu estou falando aquilo que me autorizaram a falar. Recentemente eu falava para um público sobre justiça restaurativa. O que a gente pretende restaurar? O que é exatamente justiça? O meu povo nunca teve juiz, advogado de defesa e nem de acusação. Porque o que a gente traz de maior legado é o respeito, a ética, o valor à vida. Não existe nada mais precioso do que a vida humana. Então não se restaura aquilo que se foi. Por isso nós comemoramos a oportunidade de viver com alguém. E estar aqui com vocês é viver esse momento. Com tudo isso, hoje, palestrando e falando, não só no Brasil, mas com diversos lugares fora do país, eu falo da essência do meu povo, do lugar onde a academia nunca pensou em ouvir. Agradeço de coração por me ouvirem e de fazer dessas poucas palavras. Esse sou eu, Biraci Pataxó, cuidador de pessoas. Caramba, cara, foi incrível. Você tem mais 1 minuto e meio. Você quer falar alguma coisa a mais? Foi demais, cara. Porra, foda mesmo. Fiquei muito emocionado. Foda, foda, foda! Caralho, velho. Cacete! Vai, mais palavrão aí. Caralho, velho. Foi foda pra caralho. Foda, foda, hein, ô Pataxó? Foda. Ô, dona Estela, você não dá um piteleco nesse menino, não? Se eu falo isso perto da minha mãe, eu já tava com a orelha quente já. Ele é assim mesmo, Biraci. Ele gosta de falar palavrão cair. Caiu aqui. Ficou emocionada, caiu. Levanta ela aí, Jordão. Ficou emocionada. Não, não foi nada. Tá tudo bem aí? Tá, tudo bem. beleza. A minha cadeira que é meio louca. Preciso ter cuidado para sentar, senão eu levo aquele tombo. Mas ele é assim mesmo, ele gosta de ser desse jeito. É o jeitão dele. Um pouquinho diferente da Fernanda, né? Mas é lindo, eu acho muito importante. Ai, meu Deus do céu. É isso, meus queridos. O Biraci, você tá onde? É São Paulo ou onde? Não, eu tô na minha aldeia, eu tive que arrumar um quarto aqui para poder fazer, porque tava muito barulho lá fora, é cachorro, é menina, é carro. Então aí, eu tô aqui na minha aldeia, em Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, Bahia, fica a 18 quilômetros de Porto Seguro. Tem quantas pessoas na tua aldeia? Cara, no último censo, quando a gente conseguiu contar que tava dormindo, tinha mais um... Tinha Quanto? 6.700, mas agora, depois, pandemia, sabe, o pessoal ficou em casa, cansado de assistir televisão, provavelmente deve ter aí uns 500 meninos para nascer esse mês ainda. Não tem nada para fazer, olha, tá mulher, vou fazer o quê? Ah, tem que mandar ver, né? Oh, meu Deus. Ai, Você tem filhos? Eu tenho 2 meninas, uma de 12 anos e a mais nova vai fazer 5 anos amanhã. Opa! Amanhã, pô. Parabéns, parabéns. Valeu. Qual é o nome delas? A mais velha, quer dizer, ela chama-se Aira, que no tupi quer dizer filha, e a mais nova é Ana Ri, que quer dizer bela flor do céu. Bonito. Eu também, quando fui dar nome para meus filhos, eu pensei no significado antes do nome, né? Legal. Quais são? É Maria Beatriz, aquela que veio fazer os outros felizes, Alexandre, o grande, e Gabriel, o anjo. Você não foi bobo, não. Você colocou 3, cada um tem uma linha diferente para um cuidar do outro, né?
cara vai se meter a ser grande, ela tem que fazer ele feliz. O outro vai cuidar dos dois. Isso é bom, isso é bom. Legal. Será que conseguimos visitar a sua aldeia? Sim, a gente já está... Pessoal, como a gente funciona muito a depender de Porto Seguro. Então, como os aeroportos já estão abertos, funcionando, então o pessoal está tomando os cuidados devidos, mas já está tendo visita à nossa aldeia, né? Graças a Deus, o Covid, nós perdemos, diante dessa quantidade de pessoas, nós perdemos 3 pessoas, né? A gente sabe que perder uma vida nunca é bom, mas diante de todo o cenário, o quanto de pessoas que nós temos, perder 3 diante dessa problemática para a gente ficou muito feliz com todo o nosso cuidado que nós ainda estamos tendo. O que significa Pindorama? O que significa Pindorama? Varia muito de povos, que aqui tinha diversos povos aqui, milhares de povos nessa região, e ela tem o mesmo significado, mesmo na língua. Uns chamam de terra sagrada, outros chamam de terra encantada, de lugar que brilha, lugar de paz. Então, vai depender do povo, mas fala muito de um local sagrado, de lugar sagrado. E, de fato, viu? Cada tribo dava um nome diferente para o Brasil. Isso. Tá desligado, querido. Júlio. Jordão, a Gisele já está pronta no esquema. O Biraci, minha função aqui, te mandar embora, te dispensar. Obrigado. Foi incrível, bem emocionante, foi demais mesmo, cara. Obrigado de verdade, cara. Valeu. Gratidão, gente. Tchau, o que escreveram aqui, ó? Consegue enxergar? Arro, mitakeu assim, rausch. Arro é uma saudação, geralmente, acho que, se eu não me engano, dos povos norte-americanos. Mas mitakeu assim quer dizer todos nós somos parentes. E rausch geralmente são os parentes ruiniquim que usa. É uma forma de saudação, também de saudar o sagrado. Então, eu diria Nhamisum Manchó, que seria Deus abençoe, porque Deus abençoe a tua espiritualidade. Show de bola. Obrigado, cara. Até mais. Valeu, foi incrível. Obrigado, Biraci. Obrigadão. Foi incrível.